Bom dia, meu querido. Aqui é o seu irmão Leiva Martins, de Brasília, Distrito Federal. Uma alegria estar contigo aqui mais uma vez, com Jesus e na presença de Jesus, para a glória dele, para compartilhar da palavra de Deus contigo nesse devocional Palavra Viva 2022. Nós estamos quase no finalzinho do ano, estamos aí no dia 21 de novembro de 2022, para a glória do Senhor. Até aqui ele tem nos ajudado e vai continuar nos ajudando. E como é nosso costume, toda segunda-feira nós estamos postando uma palavra a respeito da leitura diária que nós estamos fazendo como igreja aqui em Brasília. E nós estamos na carta de Paulo aos Romanos, hoje os capítulos 4 a 7. Eu vou destacar para você, embora esse trecho todo seja esplêndido, maravilhoso, inspiradíssimo por Deus na vida de Paulo, mas especial o capítulo 6. Eu quero ler ele contigo e comentar algumas coisas aqui, porque ele fala de algo que é fundamental no cristianismo e é o diferencial do cristianismo também, que é a libertação do pecado em nossa vida. Entendendo que o pecado é muito mais do que atitudes de pecado, práticas de pecado. O pecado é uma disposição interior de rebelião, independência e desobediência a Deus. Aquilo que entrou na nossa natureza humana quando os nossos primeiros pais pecaram, né? Entrou essa disposição interior de rebelião, independência e desobediência. Então, nós estamos falando desse pecado, né? Como raiz, como atitude interior. E aqui no capítulo 6 de Romanos, Paulo ele diz que nós podemos ser livres desse pecado em nossa vida. Né? Ele vem construindo um argumento, eu vou pegar esse argumento já do meio para o final, quando ele diz assim: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Paulo ele vinha falando dessa questão da lei e da graça, que a lei não deu poder aos que cumpriam a lei de salvá-los do pecado, mas a graça de Deus sim, né? A graça de Deus liberada sobre nós por meio do sacrifício de Jesus naquela cruz, em nosso lugar, ele levou sobre si o peso, a dor, a culpa de todo o nosso pecado. E aí, pela graça dele, nós recebemos poder para viver uma vida livre do pecado. E aí Paulo estava combatendo algumas pessoas que diziam: Paulo é liberal, né? Diz assim: não, então peca aí à vontade porque a graça vai ser maior e aí você vai viver uma vida para Deus dessa forma. E ele estava colocando o contrário: não, nós já fomos livres do pecado, então não devemos mais permanecer nele, né? Nós temos o poder de escolher, né? Nós não somos mais obrigados a pecar. Né? O poder de escolha está na nossa mão de novo, de escolhermos obedecer ao pecado ou obedecer a Deus. Né? Então, como viveremos no pecado? Nós, os que para ele morremos. E aí ele ensina algo tremendo e poderoso sobre o batismo nas águas, né? Que quando a gente é sepultado com Cristo na morte pelo batismo, ou seja, o batismo é um símbolo da morte da nossa velha natureza, né? Quando nós somos sepultados no batismo, nós não permanecemos lá na morte, nós somos ressuscitados com um novo coração, com um novo espírito. O mesmo espírito que vivificou a Jesus dentre os mortos, ele vivifica os nossos corpos mortais para que a gente viva as demandas do reino de Deus. Seria muito frustrante o Senhor nos dar ordenanças de viver uma vida de santidade sem nos empoderar para isso. Mas ele nos empoderou por meio do Espírito Santo, o Espírito de vida e de ressurreição que nos enche e nos capacita a viver uma vida de santidade em sua presença. Então, todo aquele que passou pelas águas, se realmente entendeu,
né, o simbolismo do batismo, ele passou por isso. Ele morreu para a velha vida e foi ressuscitado pela glória do Pai. Pense um pouco sobre isso. Você não só levantou das águas, você foi ressuscitado pela glória de Deus. Aleluia! A mesma semelhança daquilo que Jesus passou. O seu corpo físico por um tempo perdeu fôlego, mas o seu espírito permaneceu vivo. Até que 3 dias depois, o seu corpo físico foi ressuscitado pela glória do Pai, transformado, glorificado, e Cristo se tornou as primícias daqueles que dormem, né? O primeiro ressuscitado com o corpo glorificado, né, que vai viver eternamente, simbolizando aquilo que nos aguarda também na segunda vinda do Senhor. Amém? Então, o batismo é isso, é o simbolismo dessa morte do velho homem e a ressurreição de um novo homem que vive para a glória do Pai em novidade de vida. Não faz sentido alguém ser batizado e continuar vivendo as mesmas coisas que vivia antes, né? É de se questionar se realmente teve uma experiência genuína com Jesus. Eu digo por mim, eu era uma pessoa antes do batismo e sou outra depois. E nada porque não tem a ver com idade. Eu fui batizado muito novo, com 12 anos e meio, não tinha 13 anos ainda. Né? Eu fui batizado bem novinho, mas eu sabia muito bem o que eu queria. Né? Eu sabia muito bem de onde eu vinha, como era a minha vida antes, né? O que eu experimentava como pessoa humana antes, sabia. Né? E eu não queria permanecer da forma como eu era. Por isso eu entendi que Jesus era poderoso para me fazer nascer de novo. E eu nasci de novo, graças a Deus, da água e do Espírito. Então, não tem a ver com idade, tem a ver com convicção de vida. Né? O batismo nas águas. Então, andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, versículo 5, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Veja, queridos, o batismo nas águas ele é muito mais do que aquele ato ali de entrar na água, mergulhar e sair. Ali você está declarando uma esperança futura também. Você está declarando, primeiro, que você é testemunha, é discípulo de Jesus, que você quer viver a vida de Cristo aqui na terra, e você está declarando também que no futuro, um dia, você vai ressuscitar com Cristo. Aleluia, aleluia. Então o batismo é um anúncio, é uma profecia dessa futura ressurreição que nós passaremos, sabendo isto, que foi crucificado com Ele, com Cristo, nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. O corpo do pecado aqui está falando dessa natureza carnal humana, que ela seja destruída, né? A gente sabe que isso nós recebemos na salvação, esse poder para ser santo. E Paulo complementa essa ideia lá em Colossenses 4. Fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal. Né? Dia após dia. Você tem o poder para isso. Você está nesse processo de santificação enquanto você está nessa trajetória terrena. Né? Dia após dia você precisa levar a sua cruz. Eu preciso levar a minha cruz. Crucificar a minha velha natureza e fazer valer a obra da cruz, a obra do batismo nas águas na minha vida. Isso é a vida do discípulo, dia após dia. Para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Que maravilha! Nós temos opção. Nós não somos obrigados a repetir os pecados nossos, dos nossos pais, dos nossos familiares. Todas essas maldições e pecados e iniquidades ficaram lá na cruz, em nome de Jesus. Foram crucificadas lá, o escrito de dívida que era contra nós. Está cravado naquela cruz. Então nós não temos obrigação de permanecer pecando e repetindo os mesmos erros de sempre. Nós temos a opção de sermos livres e viver uma nova vida em Cristo. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós,
considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém, aleluia. Que você se considere morto para o pecado, que nada do pecado te atraia mais, né? Porque a tua velha natureza já está lá debaixo da terra ou debaixo da água do batismo, né? Não vai mais ressuscitar. O que vive hoje é uma nova natureza, dada por Deus dentro do teu coração. Aleluia. De uma vez, morreu para o pecado. Morreu, acabou. Mas quanto a viver, vive para Deus. Então viva, querido, viva para Deus intensamente, apaixonadamente. Viva para Deus com força, como diz no Goiás, né? Viva para Deus com tudo que há em você. Ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Quero sublinhar essa palavra força, porque eu tenho visto uns cristãos tão anêmicos hoje em dia que parece que não receberam a força do Senhor. Mas em nome de Jesus, receba a força do Senhor e a força do seu poder para viver uma vida relevante, uma vida santa, uma vida que impacta o teu derredor, né? Com a glória do Senhor, em nome de Jesus. Então ame o Senhor de toda a tua força, em nome de Jesus. Aleluia, vivos para Deus. E aí Paulo encaminha para uma conclusão desse argumento. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia! Estamos debaixo dessa maravilhosa graça. Graça é favor, poder, glória, manifestação do Senhor, o Espírito Santo derramado largamente sobre nós, nos dando poder para sermos santos. Aleluia, em Cristo Jesus. Mas tem uma contrapartida nossa. Oferecer a Deus os nossos membros, que está falando de corpo físico mesmo. Minhas mãos, meus pés, minha mente, minha cabeça, né? Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, como instrumentos de justiça, né? Assim como foram instrumentos de iniquidade em outros tempos, agora instrumentos de justiça. Instrumentos por onde o reino de Deus pode acontecer por meio do meu corpo, do meu falar, do meu ouvir, do meu pensar, do meu tocar, do meu caminhar, tudo, né? Seja instrumento de justiça para o reino de Deus. Aleluia. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Versículo 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, você vai servir ou ao pecado para a morte ou à obediência a Deus para a justiça, para a salvação. Eu escolho a segunda opção. Né? Todo mundo que é inteligente um pouquinho vai escolher a segunda opção. Ser servo da obediência para a justiça, para a salvação em Cristo Jesus. Você não está mais debaixo da lei, né? Muitas vezes as pessoas dizem, ser cristão, você recebe um monte de regra, não pode isso, não pode aquilo. Querido, quem escreve a lei, entre aspas, em nosso coração é o Espírito Santo, não é cartilha. Não é porque fulano, autoridade A ou B disse ou deixou de dizer que você vai fazer ou não fazer. Não é porque a cartilha do grupo religioso diz isso. É o Espírito Santo que gera, né, dentro do nosso coração essa consciência de dizer, eu sou templo do Espírito Santo, eu sou vaso de honra nas mãos de Deus. Então, a minha vida, o meu corpo é instrumento de justiça. Eu não quero iniquidade na minha vida. Por isso que nós separamos a nossa vida para o Senhor Jesus. Aleluia. Então, ofereça a você mesmo como servo de Deus para a obediência, para que você alcance essa justiça. Versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Aleluia. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne.
assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Amém, queridos? Aqui o convite de Jesus por meio de Paulo mais uma vez. Ofereça o seu corpo como instrumento de justiça para a santificação. Paulo retoma esse tema lá na conclusão do livro, Romanos 12, 1 e 2, quando ele, mais uma vez e veementemente, ele pede: rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, lá no final, Paulo retoma essa questão da gente oferecer nosso corpo mesmo, físico, como instrumento de justiça. Chega o tempo que já servimos ao mundo, à própria carne e ao diabo. Agora é 100% para Jesus, amém? É 100% para Ele. Que você possa ser um instrumento de justiça, de santidade, de edificação do reino de Deus na terra, na tua geração. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Então, liberto do pecado, transformado em servo de Deus, agora o fruto, o resultado das suas ações, sejam ações que promovam justiça, verdade e santidade em toda terra, em todo lugar. Porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Quantas coisas que nós fizemos na carne, quantas coisas que nós fizemos de pecado e só colhemos frutos amargos. Mas agora é hora de colhermos frutos bons, frutos da justiça de Deus por meio de nós. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Algumas pessoas têm me perguntado por que toda vez no final do vídeo você fala seja luz, É fazendo referência a esse texto lá do Sermão do Monte. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Jesus falou, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E a gente levanta as nossas mãos porque a Bíblia também diz que os homens devem orar levantando mãos santas. E a Bíblia também fala da imposição de mãos como uma prática cristã para transferir, para impor bênçãos sobre as nossas vidas. Por isso, queridos, não é uma religiosidade, é algo profético para cada um de nós, que realmente o Espírito Santo nos encha desse espírito de ressurreição, desse espírito novo, dessa vida nova em Cristo Jesus em todas as coisas. Que você seja ricamente abençoado, que você seja ricamente prosperado com a prosperidade segundo Deus, em nome de Jesus, que as tuas obras em Deus cresçam cada vez mais, porque o teu corpo é oferecido como instrumento de justiça nas mãos do Senhor, que cada dia você possa oferecer, e que em nome de Jesus você realmente seja luz.